um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, nós estamos estudando a Parashá da semana e vamos à continuidade. A nossa igreja tem sido uma igreja chamada para conquistar os 7 montes da sociedade. Então, o que é uma igreja que vai dominar os 7 montes da sociedade? Talvez você não saiba o que é os 7 montes da sociedade. Mas quando Yeshua recebeu uma proposta de Satanás lá em Mateus capítulo 4, mostrando todos os reinos do mundo, algumas pessoas pensam que era algum reino, foi uma visão. O que Satanás estava propondo é que ele recebesse de novo o governo sobre os montes, ou vamos chamar assim, esferas da sociedade, sem precisar passar pela cruz. Porque o que a maioria de nós não sabemos, ou não nos foi ensinado pela teologia, é que Yeshua veio para cá para reconquistar o reino. O reino nos foi ensinado na igreja, quando nós éramos, desde pequeno, numa igreja batista que eu fazia parte, que o reino era o reino dos céus. Era esperar a vida aqui, se comportar aqui, viver bem, né? E sempre comportamental, e esperar o momento em que nós seremos arrebatados. Alguns vão acreditar, alguns batistas, tipo eu, não acreditavam em arrebatamento. E daí nós viveríamos comportadinhos aqui até morrer e ir para o céu. Quem ouviu essa história de ir para o céu assim? E não tem nenhum problema, querido, não vou te tirar do céu, né? Mas tu vai ficar esperando aí sentado, porque o Yeshua, acabamos de cantar aqui, ele diz assim, vós orareis assim, que o teu reino venha, seja feita a vontade assim na terra como no céu. Então, a vontade do céu vem para a terra, o céu vai descer. Se você ler Apocalipse com atenção, e a maioria da igreja não lê Apocalipse porque tem medo, vai dizer que o novo céu e a nova terra vai ser reorganizado, que se chama Tikkun em hebraico, que é o momento em que Deus restaura todas as coisas e prepara essa terra para descer a nova Jerusalém, e nós vamos habitar aqui para sempre. Olha para a pessoa que está no teu lado, olha aí. Acha essa pessoa bonita? Seja sincero, né? Se não for, profetiza, né? Então, mas assim, dá um glória a Deus, porque ela vai ser glorificada e você também. E quando isso acontecer, nós vamos conviver para sempre assim, vivendo aqui. Por que existe a ressurreição, queridos? Nós vamos ressurgir para viver de novo aqui, como se fosse uma oportunidade de estar com o Senhor na eternidade, porque tua vida não vai se encerrar nesse ciclo. E essa compreensão é muito poderosa, de saber então que o Senhor vem mudar todas as coisas para receber um reino. E esse reino então fala dessas esferas, queridos. Vai falar de economia, vai falar de governo, vai falar de família, educação, vamos ver o que mais que eu estou esquecendo aqui. Entretenimento, mídia, e tem mais um aí que eu acho que eu esqueci. São 7. Religião, isso. A igreja, quando Yeshua diz assim, eu vou fazer a minha igreja, eu vou constituir a minha igreja lá nas fontes do Jordão, ele está dizendo assim, quem dizem os homens que eu sou? Eles dizem, uns tu é o profeta, outros tu és... Até que Pedro tem aquela visão, aquela revelação direta do Pai, e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí ele diz, tu és Pedro, e você sabe o texto, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra igreja ali, que vem do grego, naquela tradução grega, está falando de eclésia. Eclésia quer dizer tipo um sinédrio, quer dizer tipo, hoje para você entender, tipo um senado. Yeshua está dizendo assim, eu vou constituir o meu senado. Não dá para ter uma base política pela nossa realidade brasileira. Mas o Senado seria, enfim, aquela representatividade que traz todas as leis e organiza
a representatividade da organização da nossa polis, da nossa cidade. Esse sentido de sinédrio, esse sentido de eclésia que Yeshua está dizendo assim, ó, eu vou estabelecer a minha organização com homens que dominem sobre as nações e sobre as cidades. Isso que é igreja. Não, que Yeshua está falando. Ele não está falando de prédios, não está falando de pessoas reunidas. Ele está falando de pessoas que comandarão o seu reino. Você pode dizer amém para isso? Pessoas que vão comandar as 7 esferas. Aí por muito tempo, devido à influência franciscana da igreja romana, nós aprendemos que tem que ser pobre, que tem que renunciar à riqueza. Por outro lado, também, em exagero, a teologia da prosperidade, dizendo que você tem que vir para Jesus para ficar rico. Então, são 2 extremos. Mas ninguém entendeu nada, nem a teologia da prosperidade, nem o franciscano, que quer o voto de pobreza. O que Yeshua quer é um povo que prospere onde ele estiver plantado. Você tem uma profissão? Seja o melhor e que tu faz e glorifique o Senhor com aquilo que você tem. Multiplique, Ele dá semente ao que semeia. Quando Ele colocar algo na tua mão, faça bem feito, como para o Senhor. Lembra desses versículos? E não para homens. E aí você vai começar a ser apostólico dentro da própria esfera da sociedade onde você entrou. E aí o reino começa a vir. Porque se houver um justo no governo, isso é Bíblia. A nação se alegra. Agora, se tiver o ímpio, o povo geme. Então, se o justo estiver dominando as esferas da sociedade e dominando no aspecto de domínio de Deus e não domínio humano de manipulação, a sociedade muda e a nossa vida fica melhor. Então, o que Yeshua quer é que nós sejamos, então, assim, pessoas que entrem nas esferas da sociedade. Qual é a esfera? Eu vou gastar um tempo aqui com você hoje, investir melhor um tempo para te ensinar princípios. Qual é a esfera da sociedade que mais ocupa a mente das pessoas na atualidade? Mídia, atrelado a entretenimento. E qual é a esfera mais manipulada na sociedade hoje em dia? Educação. A esfera mais manipulada na sociedade é educação. Porque se eu colocar princípios, e isso foi falado inclusive pelo governo atual anos atrás, que o pensamento dele seria incutido na sociedade, não com pressa, mas levaria aproximadamente 40 anos. Eu vi o presidente atual falando isso lá atrás, na década de 70, início da década de 80. Eu vi um vídeo, porque nesse período eu era uma criança, sou de 78. Mas ele dizia que era para ter paciência, mas que a forma de pensamento cultural que ele vivia era a longo prazo. Então tem muitas pessoas que tiraram o presidente para ignorante. Ignorante fomos nós, que acreditamos que um salvador da pátria surge e em 4 anos muda o mundo. Um trabalho de 40 anos não se desfaz em 4 anos. E não sou pró ou contra. Eu estou falando que o entendimento tem que começar na base. E a educação nossa está manipulada. Por isso que nós, quando entrou um governo que é contra o sistema, parecia que ia vir tempos de glória e começaram a vir. Mas como diz o gaúcho, tomamos um talagaço que até agora não se equilibramos direito. Porque foi forte. Porque a gente achou que em 4 anos mudaríamos o mundo. Você pensa que em 4 anos a sua vida pode mudar? Para começar a ter chuva, que é o retorno, precisa de 3 anos. Para começar a retornar para um princípio, que é o princípio do arrependimento, a tradução do arrependimento. Então, quando nós entendermos isso, nós seremos pessoas aplicadas no que nós fazemos para avançar na sociedade. Mas será que mudaremos tudo? Não conseguiremos mudar tudo, mas podemos contribuir. Então, uma escola, um princípio, mas outras coisas também que eu tenho olhado com muita seriedade, e eu acredito em jovens e adolescentes. A minha paixão de pastorear e adolescente sempre foi. O jovem, até eu gosto do jovem, mas eu gosto mais do adolescente. O adolescente dá mais trabalho, é mais legal, mais desafio. O jovem, ele chega um momento que ele para e ele começa a engrenar. Agora, daí de repente casa, aí tu perdeu o jovem, né? O adolescente é uma fase muito rápida de transição. Quando tu pensa que eles estão bons, eles saem do teu pastoreio e já passam para o pastor de jovens, né? Assim funcionava em Santo Ângelo, quando eu pastoreava. E olha só, esse desafio dos adolescentes, você começa a trazer doutrina para ele, bíblica, que muda uma sociedade. Queridos, você precisa trabalhar isso e investir. A escola hoje, infelizmente, não te dá educação para a prosperidade e para governo do justo sobre a terra.
para que o reino venha. Não vai acontecer esse princípio. Então é dever da igreja ensinar, você pai, a ensinar teu filho. Tu achou que ia dizer ensinar teus filhos, né? Coisa bem boa. É dever da igreja ensinar teus filhos, tu manda os filhos para cá e fica em casa assistir Netflix e eu que me viro, né? Negativo. Você é instruído para instruir. E olha só, dentro dessas esferas, o entretenimento, a mídia, a música, Platão disse, fui professor de filosofia, citando ele só por cada frase, porque já desconstruí muita coisa da filosofia na minha vida e quero desconstruir ainda mais. Sou de Sião e não de Roma nem da Grécia. Mas olha só, ele disse que pela música de um povo você conhece o povo. E que a música tem poder de mudar uma sociedade. Dá uma olhadinha, ontem eu estava numa formatura, não vou dizer de onde é formatura, mas tive a oportunidade de ver. E eu me escandalizei, porque a música assim, ó, desenha os adolescentes. Os jovens. Define quem eles são. E daí você vai vendo aquelas músicas que estavam escutando assim, misericórdia, Jesus. Onde é que nós decaímos tanto? Já era ruim, agora está péssimo. Já era muito ruim, agora está péssimo. Então, e a cabeça do povo vive isso. Pensando nisso, queridos, e obrigado por dar esse espaço para mim falar isso aqui. Em 2012 eu comecei a quebrar aqui com um altar violento na minha vida. E as pessoas não entendem, achavam que eu estava estragando a vida dos outros. Não, era eu que estava me reconstruindo. Porque eu voltei de Israel e Deus ministrou no meu coração. E eu nunca mais celebrei o Natal. Porque eu vi. E depois que você vê, é impossível desver. Depois que Deus te mostra uma realidade espiritual, é impossível que você não enxergue mais isso. Então, desde 2012, o pessoal fica magoado comigo. Então, já 12 anos que eu estou acostumado já. Se tu ficar magoado, por favor, eu não vou mudar. Aprenda a me amar, porque eu te amo mesmo assim. Porque na minha casa, a árvore de Natal, eu já tinha começado a ter chuvar aí, e a árvore de Natal demorou mais 3 anos para sair de casa. Dentro de casa. Eu olhava para aquela árvore, e daí eu ficava olhando, porque você sabe que é a cheirar, né? Eu dizia, Senhor, tem misericórdia da minha família, da minha vida, eu sou sacerdote aqui, está repreendido. E o pior é que eu que comprei o bicho, né? Porque era meu sonho ter uma árvore de 1,80 m, que eu tenho 1,68 m, então uma árvore de 1,80 m é muito grande para mim, né? Então, assim, uau, comprei aquela árvore. Mas, querido, foi tudo sendo quebrado e reorganizado. E eu aprendi um princípio. A maioria de nós foi educado a celebrar o Natal em 25 de dezembro, como o nascimento de Yeshua, sendo que ele nasceu em tabernáculos, e não tem nada a ver com essa data. Essa data é totalmente uma outra coisa, por causa que Constantino, no ano 325, assumiu, e ele decretou isso porque ele era mitraísta, e o Deus dele era celebrado em 25. Está escrito em qualquer enciclopédia, você sabe disso. E aí ele baixou um decreto que todo mundo tinha que celebrar na data do Deus dele. Aí a Igreja Católica, para não perder fiéis e para não dar briga, eles pensaram assim, não, está escrito na Bíblia que ele é o sol e escudo. E aí pegaram esse versículo e transformaram no dia dos solos invictus, e não sei mais que lá esses nomes em latim aí. E aí ficaram tudo apaziguado e cada um celebrava, fazia essas coisas, misturou toda a cultura, e tem isso que a gente vê hoje em dia. Mas Yeshua nunca teve nesse lugar. Mas tem uma festa bíblica desse período que Deus quer trazer um milagre para você. E se chama Hanukkah. Yeshua participou, em João 10 aparece isso. Ele estava no pórtico de Salomão nessa festa, participando da festa da dedicação, que é uma festa em que se dedica ao templo num período específico. O mundo é regido por tempos e épocas, queridos. Tempos e épocas. E eu não tenho nenhum problema com Jesus, amo Ele. Só que eu não gosto de invenção daquilo. O meu aniversário foi ontem. Pode me dar parabéns, obrigado. Foi muito lindo. Aplaudo o Senhor por isso. Pela minha vida, né, por favor. E para mim o dia mais importante do ano é o meu aniversário. Eu gosto dele. É um portal aberto para mim abençoar pessoas. Então gosto muito disso. E foi ontem. Só que se chegar para mim dia 25 ou dia 14 de outubro e disser parabéns, pastor. Eu vou dizer parabéns pelo quê? Pelo seu aniversário, não é meu aniversário. Não, mas eu quero celebrar agora. Senta aí, tu põe uma mesa, pega um bolo e começa a dizer assim, celebra comigo. Eu digo assim, eu não vou celebrar, não é meu aniversário. Não, mas tu tem que celebrar porque eu quero que seja nesse momento. Porque já é tradição. Não me interessa a tradição. Eu quero uma realidade de vida. 14 de dezembro é um dia muito importante para mim. Para você pode nem ser tanto, mas para mim é o dia mais especial do ano. E eu celebro. E quem quer celebrar comigo vai vir celebrar no dia 14 de dezembro. Se não puder, está tudo bem, no ano que vem eu faço aniversário de novo. Vida longa, a Bíblia me promete. Então você pode vir no outro ano, está tudo bem. Mas agora não invente uma outra comemoração que não tem nada a ver com aquilo que é a
aniversário. Então é assim que as coisas funcionam. Queridos, Hanukkah, ela é uma festa que aponta para o milagre. É um tempo onde Deus abre um portal e nós vamos ter ministrações a partir do dia 25. 8 dias eu vou ensinar para vocês profundidades da Torá sobre Hanukkah. Diga amém. E a sua vida vai ser transformada. A sua casa vai ser transformada. Diga amém. E você vai viver tempos que até então você desconhecia, mas que estavam o tempo todo escritos na palavra do Eterno. Queridos, eu estou aqui para apresentar, e já estou ministrando na tua vida, tá? Já faz parte do culto isso aqui. Não é uma propaganda, né? Mas eu quero te mostrar. Deus nos mostrou, nos inspirou. E a minha filha fez um trabalho no qual eu fui o organizador e ela a escritora desse livro aqui. A Luz na Janela. E essa história é uma história infantil. Olha só, aí vai contando a história. A minha filha, Gabriele, a gente começou um projeto chamado Morá Gabi. Morá quer dizer professora, em hebraico. E vai contando a história ali. E tem uma turma, Talmidim, é Morá Gabi e os Talmidim. Talmidim parece até que fica estranho para nós, mas Talmidim é uma palavra em plural no hebraico, que quer dizer discípulos. Não é Talmidins, é Talmidim. Morá Gabi e os Talmidim, que são os discípulos. E aí começa a história de uma menina, foi inspirado aí, os nomes foi a Luísa e o Elias, que fazem parte da turma, e foi inspirado neles. Porque tudo que nós vivenciamos aqui é de girar para as nações, diga amém. Nós somos a fonte que o Senhor prometeu, então nós temos que olhar para cá e você tem que acreditar no seu irmão que está no teu lado. Há um potencial tremendo na vida da pessoa que está no teu lado. Olha para ela e diga assim: eu acredito no seu potencial. Potencial é algo que você carrega. Potência é a ação que faz gerar alguma coisa. Tem gente que vai ter um potencial a vida inteira e nunca vai colocar nada para fora. Decidir colocar tudo que tem, morrer vazio, meu irmão. Quando sair desse mundo aqui, uma coisa que você não vai poder dizer assim que ele deixou alguma coisa acumulada, não. Todo o meu capital intelectual, produtivo, criativo, vai ser derramado nessa terra. E o Senhor vai colocar pessoas capacitadas para expandir isso e multiplicar de uma forma rápida, com velocidade. Em nome de Yeshua, Ele vai fazer isso. E muitas pessoas serão abençoadas. Então essa história aqui, como se não bastasse, tem 14 atividades no final, para as crianças fazerem e você fazer junto com elas. E ainda tem 2 álbuns gravados de músicas infantis, 8 músicas infantis para cada dia de Hanukkah, e músicas, louvores, para que você possa estar escutando nesses dias. Tem as bênçãos também em hebraico, as declarações em hebraico também, que você pode aprender, e em português, é claro. Então é uma bênção. É um livro assim que nós não começamos nem a divulgar ele de forma enfática, mas nós vamos fazer isso essa semana. Mas já está acontecendo, o pessoal está pedindo. E nós vamos começar a fazer isso aqui. Faça isso, organize isso, tá? Eu quero mostrar para vocês 2 vídeos. Há momentos que transformam uma casa em uma família. Você já experimentou aquela sensação de paz que toma conta quando todos estão juntos? Rindo, compartilhando, conectados por algo maior que preenche o coração e dá propósito a um instante? Cada detalhe carrega uma história. Um sorriso espontâneo, um gesto de carinho, um olhar cheio de expectativa. Tudo revela a felicidade de estar alinhado com algo profundo, eterno. É como se o tempo desacelerasse, nos permitindo saborear cada segundo com intenção e propósito. A alegria que invade o coração não é momentâneo. É uma certeza, um descanso. É saber que estamos caminhando dentro dos tempos perfeitos que nos trazem paz e esperança. Há uma bênção especial quando o lar é unido por fé e propósito. Esse lugar, esse momento, é a conexão com o que é eterno. É sentir que tudo está no compasso certo, em harmonia com os céus. Celebrar em família é mais do que uma ação. É viver a plenitude de estar onde Deus quer que estejamos. Porque quando alinhamos nossos corações aos tempos dele, a felicidade se multiplica. Preenche cada canto, cada alma, cada vida.
Hanukkah não se trata de cultura ou religião, mas de atrair as bênçãos e milagres de Deus para a sua casa e família. Deseja viver esse momento em sua casa? Acesse esse portal de bênção e milagres para a sua casa e família. Quando a luz de Hanukkah crescer, entendimento vamos receber. Yeshua nos ensina a compreender seu grande amor que nos faz viver. Ouve na luz do Senhor, entendimento que traz calor. Acenda a vela, o mundo verá o amor de Yeshua em cada lar. Amém, queridos. Eu quero que isso aconteça em cada lar dessa igreja, porque ela vai acontecer em cada estado dessa nação. Já está acontecendo. Vai acontecer em cada país que nós temos, os 34 países que nós acessamos, vão celebrar Hanukkah e vão começar a viver os tempos do Eterno alinhados. E o milagre que essa festa traz vai chegar na sua casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Dá mais um aplauso ao Senhor. Então é isso que nós queremos, queridos. Nós queremos trazer na educação, na mídia, no ensino, nos livros, os princípios do Eterno, para que o nome do Senhor seja glorificado e você não seja mais enganado por tradições que desconectam você de Sião, de Israel e de Yeshua HaMashiach. A Parashá hoje fala o anjo com quem Jacó luta. Eu quero falar sobre esse título. O nome da Parashá é Parashá Vayeshelach, que quer dizer e enviou. O texto primeiro que vai aparecer para você aí é Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho e lutou com ele, um homem, até o romper do dia. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos que o entendimento nosso seja aberto para receber a Tua palavra. Nos traz os preceitos da Tua Torá, o entendimento daquilo que o Senhor tem para essa noite sobre cada coração, sobre cada mente. É a nossa oração, em nome de Yeshua. Amém e amém. Queridos, você sempre aprendeu, e eu ensinei sobre isso, e nós sabemos agora que existem níveis de estudo da Torá. O primeiro nível é o nível mais básico, que seria o literal, que é chamado de Peshat. Depois vai indo Remes, Drash ou Drash, e depois Sod. O nível Sod é um nível de revelação mais profunda. Sempre existiu isso, não é invenção agora, mas isso estava tirado de nós por causa que nós não conhecíamos as fontes de Sião. Então, ao entender isso, a Bíblia é codificada. Eu comecei a estudar agora sobre como a Bíblia, no hebraico, como que a Bíblia traz muitos códigos que não precisa nem ser revelação, porque a gente fica esperando sempre que um anjo traga uma revelação, o Espírito Santo nos dê algum insight, mas tudo que é dado para nós já está na Torá. Então existe uma forma codificada que nos ensina a ver aspectos proféticos e profundos da palavra de Deus. Não se preocupe que você não vai precisar estudar isso, tá? Eu vou trazer prontinho para ti aqui, para você, porque é muito estudo, é muito tempo, e nós queremos que o Eterno venha remir o tempo sobre nós. Diga amém. Que você receba já mastigadinho aquilo que há muito tempo foi tirado de nós. Então, nessa visão mais simples, nós entendemos que Jacó estava atravessando o vale de Jaboque, e aí Deus aparece lá, luta com ele, e ele prevalece, e aí abençoa ele, muda o nome, e ele vai embora feliz da vida, e essa é a história.
Lembra disso mais ou menos? Dessa história que Jacó agarrou o anjo e não quis largar, né? Tem até uma musiquinha pentecostal que diz isso. Mas eu quero dizer para você que esse anjo não era o próprio Deus. Daí Peniel, que eu via Deus face a face e minha alma foi poupada. Aí eu ficava sempre pensando, mas a gente ensinava porque era o que nós tínhamos. É o que a teologia nos dava. Vamos dizer assim, Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Que Jacózão, né? Tinha que mudar o nome até, porque ele venceu Deus numa luta. Esse é bom. Agora deixa eu te explicar o sentido da palavra que nós ensinamos errado. Jacó lutou com a ajuda de Deus e prevaleceu. Muda tudo ou não muda? Muda tudo. Então, Jacó não lutou com Deus, ele já lutou ao lado com Deus, Deus com ele. E aí a vida dele foi poupada, aí o nome dele foi mudado, porque ele lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Olha como já começa, descortina toda a nossa visão do entendimento bíblico. Mas o texto vai dizer aí, pode colocar o próximo slide, por gentileza? Na próxima, o anjo de Esaú. O anjo com quem Jacó luta representa as forças espirituais de Esaú e o império de Edom, símbolo das forças opostas ao povo de Israel. Esaú representa a severidade, Din, e Jacó representa a misericórdia, Hesed. Dois nomes em hebraico, Din, severidade, e Hesed, misericórdia. A luta simboliza o embate entre as forças espirituais, a bondade contra o julgamento. Olha só, quando Rebeca estava grávida, disseram que 2 nações lutavam no seu ventre. E que o maior seria escravo, servo do menor. Então havia já predito, e estudando num nível mais profundo, eu falei aqui já, ensinando para você, que Jacó e Esaú no ventre simbolizam a nossa inclinação para o mal e a inclinação para o bem, que carregamos na nossa vida. E que isso tem que ser vencido através do estudo da Torá, através do conhecimento de Deus. Nós vencemos a inclinação do mal. É isso que Paulo está falando lá em Romanos 7, que há uma lei dentro de mim que quer ir contra a lei espiritual, que é a Torá, e aí ele não consegue. Aquilo que ele quer fazer, ele não faz. Aquilo que ele não quer, isso ele faz. Não é apenas um sentido de pecar, é um sentido de uma inclinação da maldade que existe dentro de cada um de nós, e que nós precisamos vencer a cada momento. E aí, através do Mashiach, Yeshua, através de Jesus Cristo, nós podemos acessar essas coisas e vencer. Então, esses dois já lutavam aí. Há um aspecto muito mais profundo de entendimento. Está conseguindo compreender aqui? O nível mais alto de ensino? Não só 2 personagens lutando, mas um sentido espiritual do que se explica. Então, o que acontece? Edom, você sabe, nós trabalhamos com libertação, nós falamos sobre principados, potestades, domínios, todas essas coisas. O príncipe, lembra de quando Daniel orava e o príncipe da Pérsia impediu que a mensagem chegasse de forma rápida, levou 21 dias, apesar de Deus já ter liberado. Ele disse assim, você é muito amado, eu te respondi na hora que você me pediu, mas o anjo dá esse recado, o príncipe da Pérsia, está falando do principado do governo da Pérsia, impediu que a mensagem chegasse. Você vai dizer, mas isso é Antigo Testamento, isso é papo furado, meu irmão. Essa história do Antigo Testamento é uma forma de desviar o teu entendimento espiritual das coisas como Deus criou. A palavra de Deus não mudou, diga amém. E ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Então, se não mudou, não teve uma outra doutrina. Assisti o café com o pastor que eu fiz umas quintas-feiras atrás, que eu explico de onde surgiu essa ideia de doutrina, que tem um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo, que anulou o Antigo. Isso é doutrina humana de um bispo da igreja que inventou esse negócio. A Torá continua sendo Torá e o princípio de Deus é o mesmo. Então, se deteu Daniel, estava tentando deter e tenta deter você até hoje. Existem principados que são príncipes de regiões. E por que esse príncipe de Edom estava contra Jacó? Você vai lembrar da história que, apesar que a gente ensinou já que Jacó quer dizer usurpador, não é isso que significa o nome. Jacó quer dizer aquele que agarra no calcanhar. É alguém que luta desde sempre. Jacó é o nome de alguém que luta pelos seus direitos, porque ele sabia que ele era para ser o primogênito, e o irmão saiu primeiro, e ele saiu agarrado no calcanhar, porque ele sabia que tinha uma palavra profética sobre ele, mesmo que ele não tenha ouvido, Deus já tinha dito, no ventre vai acontecer. E ele lutava por isso. Jacó então não era o usurpador, era aquele que queria o seu direito. Quantos de vocês aqui
Já em alguns momentos da sua vida foi um verdadeiro Jacó, correndo atrás daquilo que parece que lhe foi usurpado? E é assim que nós devemos nos posicionar. Então, só que para que isso acontecesse, ele fez algumas tramóias que não foi muito justo. Ele enganou seu pai na hora da bênção, lembra disso? Comprou a primogenitura, apesar de que ele desvalorizava Esaú, mas o ato de comprar não foi um ato de justiça, porque ele não fez isso num momento em que o irmão estava bem alimentado. Foi num momento de fraqueza do irmão, que estava com muita fome. Essas coisas trouxe para a vida de Jacó um certo, vamos falar na linguagem do tribunal que nós estudamos aqui, que eu ensino sobre libertação, trouxe algumas ações contra a vida dele. Porque tudo aquilo que você faz errado é anotado por anjos monitores, que ficam levando isso ao tribunal celestial, porque na hora que Deus tem que abençoar você, essas coisas que quebraram a lei de Deus impede que a bênção chegue em você. Então esse tipo de ação que Jacó fez, tinha algo tramitando contra ele no tribunal celestial. Aí ele chega em algum momento da vida, ele percebe que isso não era sustentável, mas ele não queria mais viver essa parte. Ele queria a paz, ele queria a reconciliação. Mas por que ele aprendeu isso? Porque ele foi enganado por quem? Vamos lá, você que é bom de Bíblia. Quem era o sogro dele? Noé, né? Noé. Ô meu irmão, Labão. Então, por favor. Labão. Ele foi enganado por Labão, que mudou o salário dele 7 vezes. E que deu a filha primeiro, a mais velha. E ele que trabalhou 7 anos para recebeu o trocado. Ele trabalhou mais 7 para receber outro. Tem código nesse 7 que é poderoso. Então ele foi enganado. E ele teve que sempre lutar pela justiça. Lembra lá das varas colocadas na água para as malhadas, listradas e tudo mais? Deus dando estratégia para que ele prevalecesse. Mas não foi fácil. Ele sempre teve que lutar por essas conquistas. E aí ali ele entendeu que o que ele fez não era justo. Na sua vida vai ter muitas coisas que você vai aprender que não foi justiça. Graças a Deus por seu infinito amor e misericórdia, que nos faz amadurecer e entender que nossas atitudes, nem sempre, por mais boas que nós tentamos reproduzi-las, não trouxeram um bom resultado. E aí Deus nos dá a oportunidade de arrependimento e fazer techuvá, que é o retorno. Isso aconteceu com Jacó. Jacó então quis fazer esse momento de techuvá, quis ter essa volta, e ele disse, eu vou voltar. Por isso que o nome da paraxá de hoje fala sobre isso. E enviou. Ele foi enviado de volta para a terra dos seus pais. Assim, ele já tomou uma resolução de se arrepender. E ele organiza, você pode ler o texto nessa paraxá, toda a sua família para esse regresso. Ele coloca a mulher que ele mais amava bem atrás, os filhos, e ele vai colocando várias pessoas na frente, se caso houvesse uma guerra, porque ele foi jurado de morte. O irmão dele, lembra que ele saiu fugido? E o irmão dele queria matar ele. E aí, quando ele se encontrasse, ia dar uma guerra. Ele coloca os soldados à frente, mas antes ele manda presentes. Lembra dessa história? Muitos presentes em sinal de arrependimento. E manda com que os servos chegassem lá e se prostrassem, entregassem em reverência, né? E entregassem os presentes. Essa é a história do retorno de Jacó. E quando você tiver algo na sua vida para resolver, aprenda um princípio com Jacó. Existe algo chamado oferta de paz. Oferta de paz é algo que você faz para alguém que você ofendeu. O triste é que dentro da igreja evangélica, o cara está lá fora com um monte de problema. Ele aceita Jesus, levantou a mãozinha, amanhã já é chamado irmão, você abraça ele. E se duvidar, sem dúvida, vai levar alguém para dentro da tua casa até para estar comendo junto com a tua família, com os teus filhos, porque na tua compreensão de fé, essa pessoa levantou a mãozinha, Jesus já fez tudo, querido, não. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que mentia, não minta mais. Faça techuvá. O fato de receber Jesus na tua vida não muda quem você é. Apenas te deu uma porta de salvação para começar um processo de retorno e mudança. Diga amém. Você entendeu o que é conversão? Conversão não é mudança instantânea, mágica. Pum, recebi Jesus. Aconteceu, agora sou santo. Não.
Recebeu Jesus, estava indo para o lado errado. Ei, se liga, volta, é para o outro lado. Ah, tá, recebi Jesus. E fruto não acontece antes de 3 anos. A minha esposa falou ali, fruto de arrependimento. Antes de 3 anos não acontece nenhum fruto. Então qualquer pessoa que se converta a Jesus, espere 3 anos para ver se ele se converteu de verdade. Mas 3 anos é muito tempo, nós temos pressa de pregar o reino de Deus. Você tem pressa, mas Deus não. Deus quer discípulo. E não um vucu-vucu santo. Quando um pecador que se arrepende e a festa no céu, não é aquele que disse sim Jesus ou aquele que desceu as águas. Um pecador que arrepende é aquele que diz assim, cai em si, como o filho pródigo percebeu. E diz assim, eu vou voltar. E volta. E faz todo o processo. E como é que ele chega, ele planeja chegar para o pai? Como um servo. O detalhe é que a pessoa estava fora do Senhor Jesus, aceita Jesus e já quer chegar como filho do rei. Tem algo errado com a nossa teologia, você percebe? Com a teologia da igreja evangélica. Não existe essa... Então vamos continuar aqui. Porque ele decidiu então fazer esse retorno e ter essa mudança, algo acontece. Deus acompanha. Ele foi enviado pelo próprio Deus. Segundo a Torá oral, a luta não é apenas física, mas espiritual, refletindo a luta interna contra Yetzer Hará, o impulso negativo que eu estava explicando antes para vocês. A batalha é vista como purificação espiritual e um meio de alcançar a elevação da alma. Agora, Jacó teria que passar pelo vale. Tem até a música, né? Se eu passar pelo vale. Todo mundo canta, mas ninguém quer passar. Quando chega no vale, já diz assim, por que me abandonou, Senhor, nesse vale? Mas tu cantou que ia passar, meu irmão. Chegou a vez. Está preparadinho para o vale? Ou quer só nas montanhas? Então vai chegar o momento em que tu vai passar pelo vale. Só que o vale tem o deserto tem um tempo, o vale tem um tempo. O vale de Jaboque tinha que ser passado por ali. E foi o lugar de confronto. Isso aconteceu na noite. Ele passa toda a família primeiro, e daí chega um momento que era a vez dele passar. E aí entra um confronto. Pode colocar o próximo ali. O papel do anjo e da luta no processo de purificação. A luta de Jacó é uma metáfora para a persistência espiritual, onde o fiel enfrenta adversidades e tentações em sua jornada de fé. A coxa deslocada de Jacó simboliza a fragilidade humana, mas também a necessidade de ajuda divina para superar, ficou junto ali o divina para, superar as dificuldades. Coxa também é símbolo de geração, preste atenção. Olha que poderoso isso. Então ele vai lá, passa e vem um ser humano, parece um homem, a Bíblia diz, no encontro dele naquele vale. Aquele vale era um lugar perigoso, que não se passava à noite, havia muito assalto, havia muitas coisas assim. Quando aquele homem aparece, Jacó até pensou que era alguém querendo assaltá-lo. Até que de repente aquele ser espiritual se manifesta ali, e você vai dizer assim, peraí, mas anjo se manifestava? Lembra aqueles que chegaram na casa de Abraão, comeram com ele, e disseram que iria ter um filho? Isso acontecia, e ainda acontece. O mundo espiritual não mudou. O que mudou foi o teu conhecimento da Torá. Ou melhor, a falta de conhecimento da Torá. Aí o que acontece nesse encontro ali, ele tem que prevalecer, porque esse anjo, esse principado que desce ali materializado, ele veio para fazer o quê? Para destruir Jacó. Era o anjo, o principado de Edom. Edom era o nome, como era chamado também Esaú, mas era uma nação. Ele veio para matar o primogênito. O primogênito era Esaú, lembra? Mas agora passou a ser Jacó porque ele recebeu a bênção. Lembra da morte dos primogênitos que aconteceu lá? Então o primogênito, você primogênito, saiba disso, você precisa entender o mundo espiritual, porque o primogênito ele é caçado. Porque no primogênito Deus tenta organizar a vida espiritual para abençoar toda a família. O primogênito abençoa toda a família.
Se um primogênito é resgatado, a bênção se espalha para todos os irmãos e para toda a família. Se um primogênito não é resgatado, ele nunca vai prosperar nos negócios, porque ele deveria ter sido resgatado, a não ser que ele trabalhe somente no ministério sacerdotal. Ele vai dizer assim, não, mas nunca prosperar. Não, estou prosperando e sou primogênito, nunca foi resgatado. Então imagina se tu fosse, como é que ia ser a situação? O que você estaria fazendo se tivesse entendido o princípio da Torá? Mas continuando aqui, aí esse ataque vem para destruir. Por que que permite Deus que ele passe por esse momento? Por causa dos seus erros no passado. Aprenda algo, Deus nunca vai livrar você dos seus erros. Nenhum amém? Tá, mas peraí, então para que tem Deus se ele não vai livrar dos meus erros? Não, ele vai te dar a oportunidade de reparar cada um deles. Diga amém agora. E vai doer, vai custar, vai exigir de você. Não vai sair de você esse peso. Se você fez algo errado, vai ter que reparar. Ah, mas já morreu a pessoa, já passou, foi no passado, foi anos atrás. Por isso que o mundo espiritual existe. Você vai lá, pega o sangue de Yeshua, que nos livra de todo o pecado, confessa, se arrepende e faz uma oferta de paz ainda para essa situação. Como é que funciona essa oferta de paz? Um dia eu vou pregar sobre a oferta de paz para você entender o que é isso. Não tem nada a ver com gasofilácio, não tem nada a ver com pastor, não é primícia, não é dízimo, é uma oferta de paz na família. Lembra o que fez Davi para os descendentes de Jonatas? Alguém na casa de Jonatas que ainda está vivo, traz ele e vai morar no palácio comigo. Aí tu conhece a história de Mefibosete. Porque Davi entendeu que era preciso fazer justiça e fazer paz. A descendência do seu inimigo, Saul, que tentava matar, mas Jonatas era seu amigo. Por causa disso, as ofertas de paz se estabelecem, princípios se organizam. Então, olha só, ele vai então lutar essa luta com esse principado, com esse anjo. E por que ele não morre? Porque Deus era com ele. Qualquer anjo que viesse lutar com você, e você vai ver isso várias vezes na palavra, na Torá, vai ver visitações de anjos que mataram um território inteiro. Às vezes, não me lembro se foi 180 mil que matou numa vez, só numa passada. 185 mil só numa passada, o anjinho detonou, né? E aí ele vem e luta com Jacó e Jacó não morre. Por que que isso acontece? Porque Deus estava com ele. Por que que Deus estava com ele? Por isso que ele diz assim, eu vi Deus face a face e minha alma foi poupada. Deus estava comigo e eu venci um principado que queria me destruir. Aprenda algo, quando você decide se arrepender e começa a agir, transformando o potencial em potência para fazer alguma coisa, Deus é com você e te dá a vitória. Diga amém, aplauda o Senhor se você entendeu. Se não entendeu, aplaude ele. Diga amém também. Aquilo que era potencial se torna potência, Deus é com você, você começa a agir e ele vai mudando e lutando com você. Agora o detalhe é que tem muita gente querendo mandar Deus lutar por ele, mas ele fica de boas, esperando as coisas acontecer. Não vai. Jacó tinha uma sentença de morte por causa do que ele fez. No momento em que o irmão encontrasse, ia matar ele, e isso era findado. Mas quando ele decide se arrepender, o que ele faz? O arrependimento dele, eu tenho que voltar e me acertar com meu irmão. Seja o preço que custar, é perigoso, mas eu vou fazer. Daí ele volta. Manda uma oferta, olha a oferta na frente, a oferta precede. Manda uma oferta na frente e organiza. Deus vê isso aí e diz assim, enquanto passar no Vale de Jaboque, não te preocupe que eu estou contigo. Deixa para mim que o negócio é forte. E daí ele vai chegando ali e luta. E algo acontece que quando começa a clarear o dia, ainda está agarrado no anjo, né? Querendo ser abençoado. Por que ele tinha que ser abençoado? Porque esse anjo ele veio para trazer destruição. Eu sei que a compreensão teológica foi ensinada que existe o diabo lutando contra Deus, né? Não existe nenhum ser criado que possa se levantar contra Deus. Todos estão debaixo do comando de Deus, inclusive Satanás. Que heresia, pastor! Essa heresia está em Jó, naquele livro que tu não lê. Que Satanás chega lá e se apresenta para Deus. E Deus diz, está vendo meu servo Jó? Lembra da conversa? Então inclusive Satanás tem que obedecer a Deus. As coisas que ele faz não é Deus que está mandando ele fazer. É você que trouxe para perto.
Se há uma falha, um ataque na sua vida, é porque você escolheu desobedecer a Deus. Lembra Deuteronômio 28, queridos? Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas. Se tu escolher a maldição, lascou, meu irmão. Não posso fazer nada por ti. Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem arcanjo, semideus. Não tem ninguém que possa botar a mão na cabeça e trazer benefício para ti. Se você escolher a maldição, foi a sua escolha. Só tem uma proposta: techuvá, retorno. É virar a volta, voltar e fazer o mesmo caminho, não atalho. De arrependimento, de ofertas, de paz, de vida transformada, até que venham os frutos do teu arrependimento. Aí Deus começa a fazer tudo certo com você. Mas, apóstolo, assim está meio complicado. Eu gostava mais daquele discurso que vai dar tudo certo. Lembra daquele? Não vai. Não vai dar tudo certo, meu irmão. Me desculpe te dizer. Mas no final, Deus é bom, aleluia. Ainda bem que eu vou morar no céu, você também. Não vai. Tem uma notícia para te dar. Esse tipo de arrodo, assim, toque de caixa, no varejo, no atacado, quer dizer, não vai funcionar. É individual, passo a passo. Por isso que a Bíblia diz: tem em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E aí Hebreus vai dizer que ele obedeceu tudo, sem pecado. Aprendeu pela obediência. Se Yeshua aprendeu pela obediência, quem é você e eu? Seguimos aqui. Então a coxa deslocada, ele venceu, ele prevaleceu porque Deus foi com ele, mas o anjo tocou a coxa para mostrar que a fragilidade, que não era ele que estava vencendo, que era o próprio Deus agindo na vida dele. E ele saiu manquejando, tocou na articulação. Só que a gente pensa que talvez o toque foi por baixo, por cima aqui. Vou te explicar algo. Dentro do Antigo Testamento, como é chamado, dividido a Bíblia para alguns, para você entender melhor, tem vários momentos em que as pessoas fazem juramento e eles dizem assim: coloque a mão debaixo da minha coxa. Alguém já leu isso em alguma vez? Alguma vez? Viu isso? Colocar a mão debaixo da coxa era colocar a mão pelo lado de dentro e fazer o juramento. E a parte, eu vou te ensinar a Bíblia aqui, não tem nada de errado, é um princípio, é um costume judaico. E se jurava, a parte interna encostava na coxa e a parte externa encostava nos testículos do homem. Porque ele jurava pela sua semente, pela sua descendência. Quando fala de coxa, está falando da descendência. Se ele quebrasse a maldição, a promessa, viria sobre ele maldição e ele ficaria estéril. Está aí? Agora pega o código aqui sobre libertação. Tem muitas pessoas que têm problema de esterilidade. É maldição de juramento não cumprido. Faça o mapeamento da sua família. Tem problema de não consegue ter filhos aí? Esterilidade na família? Maldição por palavra não cumprida. Ou lashon hará lançada. Língua maldizente. Não precisa ser da pessoa, dos antepassados pode ser. Porque às vezes nasce a pessoa, mas vai trazer, não quer dizer que não vai ter filhos, mas que os filhos serão infrutíferos. Fecha parênteses, só para você aprender aqui mais alguma coisa. Então é isso que está acontecendo aqui, queridos. Quando ele toca a coxa, ele está dizendo assim: desloca a coxa e está dizendo assim: mostrei que você é frágil, porque eu vim para te matar, Deus está contigo, não pode fazer mais nada, mas também uma coisa, eu vou te dar um recado: a tua descendência vai ser tocada. E por que Deus não intervém? Porque aquilo que, meu Deus, aquilo que Jacó gerou foi geracional. Agora ele teria que ensinar os seus filhos a quebrar a maldição. Não, mas Cristo vem e quebra toda a maldição. Queridos, Deus te dá o antídoto contra o problema, mas você vai ter que aplicar e vacinar a tua geração. Diga amém. Isso que não entende, gente, pensa que é tudo automático. Jesus morreu na cruz lá, verteu o seu sangue, aleluia, eu creio nisso em cada gota escorrida lá, e sei do poder que isso tem. Mas o que tu fez? Tu vai deixar lá ou tu vai aplicar isso na tua vida e na tua geração? O problema é que a gente quer que algo que aconteceu no passado tenha potência e ação no presente. Deixa eu só fazer uma ideia para que você não pense, não me tenha por um herege. Vamos pensar assim:
O sangue de Yeshua foi vertido no Calvário, sim ou não? Diga mais forte que fiquei em dúvida. Foi ou não? Quanto tempo? Há mais de 2000 anos. Tu conhece alguma pessoa que não acredita em Jesus? Levanta a mão quem conhece. Quem não quer nem saber de Jesus. Quem conhece? Não, vou perguntar, acho que tu não entendeu a pergunta. Tu conhece alguma pessoa que não acredita em Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber nada da vida dele? Tá. Mas peraí. Se o sangue foi vertido, como é que essa pessoa não crê? Porque não se apropriou. A apropriação do sangue do Calvário para a salvação, primeiro estágio. A apropriação do sangue do Calvário para a libertação, segundo estágio, e um processo contínuo. Aprendeu? Primeiro estágio da apropriação do sangue, salvação, tem vida eterna nele. Você vai ter vida eterna. Agora, o segundo estágio, libertação. É aplicar esse sangue em toda a geração, em toda a tua história, e ir fazendo isso o resto da vida. Tá, mas se eu sou salvo, para que eu vou me limpar com o resto do sangue? Não precisa, já vou ir para o céu. E deixa eu te contar uma coisa. A salvação te dá o direito a não ter a segunda morte. A purificação te dá o direito a reinar com Cristo. Tem gente que pensa que eu vou para o céu, vou sentar no colo de Jesus, vou estar junto com o Abba, e fica dizendo Abba. Não adianta falar Abba e achar que tu vai ter mais conexão com Deus porque tu fala uma palavra em hebraico. A conexão com Deus está em você mudar de vida, ser transformado e andar no processo que a lei manda. E aí? Esse é o segundo estágio. Fui salvo. A salvação me tira da segunda morte, me livra da condenação eterna. Agora vai ter um mundo aqui depois estabelecido. Yeshua reinará de Jerusalém sobre toda a terra. Algumas pessoas estarão em Jerusalém, outras estarão no templo com ele. Por isso que ele faz aquela promessa: na casa do meu pai há muitas moradas. Não, mas é minha mansão celestial. Onde é que está escrito na Bíblia mansão celestial, meu irmão? João 14. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vou teria dito, vos preparei lugar. As muitas moradas, tem um livro muito bom que eu estou estudando, que fala sobre o templo. Havia turnos de levitas e sacerdotes, que eles moravam no templo, e eles às vezes ficavam, até 3 meses duravam os turnos. Então quando eles vinham, ficavam 3 meses morando lá. E o que Jesus está dizendo assim, eu vou vir para reinar, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês na Nova Jerusalém. O templo que vai descer aqui, o meu templo, eu estou fazendo várias moradas para você. Para quê? Para que você possa tirar turnos comigo. E aí tem uma promessa em Apocalipse: é o que vencer será coluna no meu templo. Tu acha que tu vai ser um poste? Não, coluna no templo é alguém que estará lá participando e sendo coluna, sendo a força ali junto com Yeshua no seu reino, diretamente no templo dele. Então vai ter serviço no Tevai. Vai ter sacerdote, vai ter levita, vai ter todo o povo restaurado de novo, e Yeshua reinando. Então você tem a oportunidade de reinar com ele e estar no templo. Lute para isso, diga amém. Amém. Estar morando em Jerusalém, não haverá noite, somente dia. A glória do Senhor não vai deixar que haja noite. Esse é um lugar para mim, porque assim, ei, Jesus, me leva, me faz estar junto. Porque assim, para mim, se não precisasse dormir, hoje eu aprendi que tem que dormir por causa da saúde. Mas eu sou muito produtivo. Mas eu peço para Deus para ter um lugarzinho na Jerusalém, para estar lá só de dia. Eita glória! Imagina a eternidade sem dormir. Aleluia! Meu irmão, tu não vibrou por quê? Meu Deus do céu! Há um versículo para você: não ames o sono para que não venha viver na pobreza. Abre os olhos e farta-te de pão. Está em Provérbios, não me lembro o endereço. Fartar de pão tem gente que gosta, né? Mas dormir também. Então olha só, vai ter esse lugar. Segundo lugar que vai ter em Israel. Preste atenção, queridos. Isso é uma informação importante. Você habitar em Israel quando o Mashiach vier. Aí em Israel vai ter noite e dia. Só em Jerusalém que vai ser sempre iluminado. E aí outra solução é você que é salvo, morar nos lugares longínquos. Você pode morar até no Brasil. Aleluia, eu sou brasileiro, sempre quero. Querido, eu sou brasileiro, amo o Brasil. Mas quando o Mashiach voltar, eu quero no templo, se der. Senão Jerusalém. Porque quem morar aqui no Brasil vai ter que subir de ano a ano a Jerusalém para sacrificar. Não, mas como assim sacrificar? Jesus já morreu, o sacrifício. Então tu não lê Bíblia, quer dizer, não lê Torá.
Ele vai ter sacrifício na festa de tabernáculos, ano a ano, todo mundo tem que subir lá. Às custas próprias. Não vai ter financiamento, nem vai vir anjo te buscar. Só que ele vai dizer, você vai ter avião? Não sei. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que todo vale será aterrado e todo monte será planado. Não vai ter montanha, não vai ter vale mais. Vai ser uma terra lisa, direta, onde você vai poder ir daqui a Israel. Caminhando vou para Canaã. Cantou essa, né? Caminhando vou para Canaã. É? Então te prepara. Eles dizem, não, para com tanta tecnologia. Não, eu acredito que a tecnologia vai existir, meu irmão. Mas se no passado eles tinham que caminhar e subir para Jerusalém, tu te acha melhor por quê? Eu não sei como é que vai ser, muito bem. Mas uma coisa eu sei, tem a oportunidade de estar lá. É melhor trabalhar para morar lá. Está entendendo a palavra aqui, meu irmão? Tudo isso é para falar sobre o que é a aplicação do sangue. Se você aplicar o sangue de Yeshua só para salvação, você pode ficar aqui em Jurá no futuro. E ter que subir ano a ano. E se não subir, sabe o que acontece? A Bíblia fala muito claro, não virá chuva sobre a terra. E esse povo vai padecer de fome. Mas na eternidade vai ter isso? Vai. Mas como assim? Eu achei que nós ia viver feliz para sempre. Anjinho, de branco com asinha, tocando harpa no meio das nuvens, cantando. Oh. Esse é o céu de muitos. O meu e o da Torá não é. É a vida. Por isso que há a ressurreição dos mortos. Para que você ressuscite e reine com Ele, viva com Ele e seja ativo com Ele. Aplauda o Senhor por isso. A descendência foi tocada. Pode colocar o próximo slide. Luz e escuridão no anjo. O anjo representa a mistura de luz e escuridão, sendo uma força espiritual que, apesar da sua associação com o mal, carrega dentro de si um potencial de transformação em luz divina. Como assim? Lembra do gigante que Davi matou? Israel inteiro estava com diarreia de medo do homem. Está escrito isso no Midrash. 40 dias que ele ameaçava e o exército estava com tanto medo que chegavam a ter episódios de diarreia e ninguém queria avançar. Chega Davi, dá uma olhadinha assim, quem é esse incircunciso aí que ousa atacar o exército de um piá, né? De 16, 17 anos, 1,60 m de altura, ruivo, franzino, de boa aparência, só com um bodoque, se fosse aqui no sul, né? Ele dá uma olhadinha, quem é esse Tiaraju? Aqui na região das missões a gente usa o termo Tiaraju, quem não sabe. Quem é esse Tiaraju? Tiaraju era um índio aqui da região missioneira. Quem é esse Tiaraju aí que está pensando que é o quê? Pega o bodoque e liquida a fatura. Acabou, meu irmão. Não precisou mais do que um guri e uma pedra. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele carregava. Ele pega aquela funda, junta mais 5 pedrinhas, mais 4 pedrinhas, 5 no total, porque Golias tinha 4 irmãos gigantes que estavam juntos. Mas na hora que vira o mais poderoso cair, ó, mais tarde Caleb vai matar, tem mais gente que vai matar eles lá. Então, por quê? Por causa da ousadia, de como ele se via e ele sabia em quem ele cria. Só que o gigante, apesar de trazer afronta, o que trouxe para a vida de Davi? Uma promoção tremenda. O que vai ganhar? Daí disseram, não, o rei disse que vai dar filha em casamento, o reino e isenção de impostos para a família. Aí Davi pergunta como é que é? O que vai acontecer mesmo para quem matasse o gigante? Isenção de impostos da família, vai casar com a filha do rei, vai ser rei de Israel. Acabou. Ele foi lá na beira do riozinho, pegou 5 pedrinhas, pegou a funda dele e acabou. Sempre por trás de algo que parece mal, Deus traz uma recompensa para prosperar a sua vida. Aplauda o Senhor por isso. Alguns vão olhar dizendo que você vai morrer. Alguns vão até torcer para que você morra. Outros vão dizer que você não vai conseguir. Mas Deus coloca gigantes na tua frente para ser tombados e para que você venha reinar sobre a terra. Aplauda o Senhor novamente. Aí esse anjo aqui era para matar Jacó. Mas ele não sabia. Na verdade ele sabia. O principado que veio, quando viu que Deus estava junto, não pode fazer mais nada que tocar a coxa e dar um recado. Qual foi o potencial da luz divina? Deus muda a história. Daquele que lutava para pegar no calcanhar e adquiriu o que era usurpado, se tornou príncipe de Deus. Aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Olha a recompensa por isso. Esse anjo veio para matar,
mas isso Deus tornou em bênção por causa da presença dele com Jacó. Balaão e ainda abençoa. Eu já vou falar para você aqui, pode colocar o próximo. A transformação e o nome Israel. Jacó recebe o nome de Israel após a luta, que significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Aquele que luta não contra Deus, com Deus, Deus com ele lutando. Um príncipe de Deus. Você é o quê? Estava até agora lutando com Deus, né, meu irmão? Ia para o quarto e dizia: Deus, se tu estivesse aqui, nós íamos se pegar que nem Jacó, até tu me abençoar. Não é isso, queridos. Ele está aqui, diga amém. Ele está com você e Ele anda com você para te conduzir em vitória. Não essa vitória fácil que te diz por aí, mas na hora que os principados dessa terra vierem para liquidar a sua vida e você está fazendo techuvá, Deus vai olhar para você e dizer: pode deixar, meu filho, eu estou contigo. Essa batalha não é sua, é minha. Vai ser como Josafá. Você vai pegar a tua harpa, você vai pegar o teu violão, você vai pegar a sua voz e vai louvar, porque a batalha é do Senhor. Compreenda os tempos de Deus e como você deve se mover. Esse nome simboliza a vitória espiritual e a transformação de forças negativas em luz de misericórdia. Jacó foi abençoado por esse anjo. Ele disse: eu não vou te soltar. E estava nascendo o dia e aquele anjo tinha que sair, porque ele não podia ficar na luz. Que anjinho era esse? Já está nascendo o dia, me solta. Ele disse assim: não vou soltar se tu não me abençoar. Mas peraí, ele machuca ainda a coxa e o homem manquejando agarrado, porque Deus estava com ele assim: tu vai me abençoar. Ele vai dizer assim: mas se esse anjo era mau, por que ele tinha que abençoar? Lembra de Balaão? Balaão era um profeta que não era de Deus, queridos. Ele era um profeta pagão e foi contratado para amaldiçoar Israel. Mandou fazer 7 altares, lembra da história? E aí, a gente estudou na Paraxá aqui já. Aí na hora que ele vai, chega lá na frente e diz assim: tu não vai amaldiçoar, tu vai abençoar. E o cântico Matovu, que é cantado na tradição judaica até hoje, e nós conhecemos ele, fala quão belas são as tuas tendas. Ele vê o acampamento e canta e declara isso: abençoa. Por 3 vezes ele abençoa. E foi pago para amaldiçoar. Ei, mas o que acontecia? Israel não tinha legalidades naquele momento. Aí ele diz aquela frase, aprenda a frase: contra Israel não há encantamento. Nenhum encantamento será sobre tua vida enquanto você andar na Torá, fizer techuvá. Enquanto você estiver no propósito eterno, não há nada nesse mundo que possa te tocar. Aqueles que são do Senhor, o maligno não lhes toca, mas ser do Senhor é estar nele, é estar em Cristo, é estar na palavra, é cumprir a Torá, é viver os preceitos do eterno no seu coração. A bênção de Jacó veio e foi poderosa, porque aquele anjo que veio para matar, isso que é a coisa mais gloriosa. Davi, em seu Salmo 23, ele faz algo meio semelhante: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transporta. Eu quero dizer para você, Deus tem prazer em honrar você diante dos seus inimigos. E até os teus inimigos terão que reconhecer, não que você é alguma coisa, mas que o Deus que você serve é verdadeiro. E eles vão ter que glorificar o nome dele em sua vida. A bênção virá por aquilo que você é em Deus, por aquilo que você carrega de Deus e por aquilo que você influencia no poder do Espírito de Deus. Queridos, essa é a Paraxá e enviou. Deus vai te enviar nessa noite para os lugares aonde você talvez estava fugindo, mas com uma certeza: faça techuvá, siga a Torá e deixa Deus transformar a tua história. Até os inimigos vão ter que abençoar você, porque contra Israel, aquele que está na Torá, não há encantamento. Aplauda mais uma vez o Senhor. Aleluia, aleluia. Deixa eu abençoar a tua vida, nós estamos encerrando, se coloque em pé. Yeverechecha Adonai veshmerecha, Yair Adonai panavelecha viruneka, Issa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém. Tabernáculos Online. Assista palavras a qualquer momento através do aplicativo.
temas edificantes para o seu dia. Escolha entre as palavras disponíveis. E acesse nosso material de apoio. Baixe agora. 500 usuários já usando. Google Play e Apple Store. Tabernáculos Online. Disponível na sua loja de aplicativos. Baixe o app.